Hoje nós vamos falar sobre um livro que é um dos meus favoritos da vida, que é A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, como está no Brasil, e The Very Secret Society of Irregular Witches, que é em inglês. Essa é a versão em inglês, eu acho que é a capa britânica. Eu acho ela maravilhosa, eu gosto mais dessa capa, por isso que eu comprei essa edição. E também, como é um dos meus livros favoritos, eu queria uma edição bem legal dele. Então, eu comprei essa aqui. Mas ele já está disponível no Brasil, inclusive está no Kindle Unlimited em português, então não tem desculpa para não ler esse livro. Ele conta a história da Mika Moon. Ela é a nossa personagem principal e a gente é apresentado a ela logo no começo. E logo no começo a gente descobre que ela é uma bruxa e que nesse mundo é comum que as bruxas não fiquem juntas e que não tenham uma comunidade, assim, amigos que saibam do que elas estão passando, assim, e que elas não contam pra ninguém que elas são bruxas. Então, existem algumas regras que foram impostas há muito tempo por bruxas mais velhas, digamos assim, de que bruxas não deveriam ficar juntas e que elas não podem contar pra ninguém que elas têm poderes, que elas são bruxas, porque isso normalmente causa ou explosões de poder muito grandes, quando muitas bruxas ficam juntas no mesmo lugar, a magia fica mais forte, então tem mais chance de dar uma explosão de poder e das pessoas descobrirem que elas são bruxas e aí causar coisas como a perseguição e todas essas coisas que bruxas aprenderam a ficar com medo. E isso causa uma solidão nessas bruxas, e por isso existe a Sociedade das Bruxas, né, que a nossa personagem principal chama de Sociedade Super Secreta de Bruxas, né, e essa sociedade se reúne uma vez a cada 3 meses, mais ou menos, e sempre em lugares diferentes, e são bruxas ali da Inglaterra, né, nesse caso, porque é onde ela mora, que nesse momento compartilham feitiços que aprenderam, compartilham novidades da vida, enfim, é o único momento que a Mika consegue perceber e entender o que é ter amigas. E aí, eles têm essa reunião, é assim que começa o nosso livro, né? E é aí que a gente descobre algumas coisas sobre as bruxas desse universo. Uma delas é essa coisa do poder e delas não poderem ficar juntas, e outra é que todas as bruxas são órfãs. Existe uma maldição aqui nesse mundo em que sempre que uma bruxa nasce, os pais dela acabam falecendo logo em seguida. E isso causa, tipo assim, isso faz com que as bruxas normalmente vão pra casas de adoção, ou então fiquem com avós, ou coisas do tipo. Mas a nossa bruxa, personagem principal, a Mika, ela era filha e neta de bruxas. Então ela não tinha avós, não tinha pais e acabou que ela foi criada por uma das bruxas mais velhas aqui dessa sociedade e, enfim, ela cresceu sozinha, cresceu sem ter contato com outras crianças, cresceu sendo educada por tutores, esse tipo de coisa. Então, ela é muito solitária e ela já tem lá seus 30 e poucos anos quando a história começa. A gente descobre também que a Mika, ela tem um canal no YouTube onde ela finge ser uma bruxa. Então, ela faz parte daquele aesthetic de bruxas, tipo assim, ela faz poções, usa vários brilhos, tem cogumelos pela casa, digamos assim, e ela finge ser uma bruxa na internet. Tipo assim, ninguém sabe que ela é realmente uma bruxa, mas é assim que ela consegue compartilhar as coisas que ela mais gosta de um jeito que seja seguro, né? Só que logo ela descobre que nem todo mundo acha que é brincadeira, porque ela recebe uma mensagem na sua caixa de mensagens que diz que tem uma certa localidade lá que precisa de uma tutora de bruxas, porque existem 3 bruxas jovens que estão crescendo juntas e que precisam de alguém para ensinar magia para elas. E a Mika fica muito descrente disso, porque, como já disse, normalmente as bruxas não ficam juntas, mas nesse caso ela fica curiosa e vai dar uma olhada. E é aí que começa toda a nossa jornada. Essa história, ela me encantou por diversos motivos. Um deles é os personagens, obviamente. Eu sou uma pessoa que é muito guiada por personagens. Se eu não gosto dos personagens de uma história, eu provavelmente não vou gostar muito da história em si. Eu sou muito mais guiada por personagens do que por plot, necessariamente. Então, mesmo se não estiver acontecendo nada na história, eu gosto só por estar ali passando tempo com os personagens. E nesse livro existem personagens com muita variedade de personalidades, de idade, de jeitos, assim. Eles são todos muito diferentes, mas ao mesmo tempo são todos
eles encaixam de alguma forma. É uma história com família encontrada, né? Found family, assim, essa trope. Então, aquece muito o coração ver como essa história vai se desenvolvendo para todos esses personagens e como todos eles conseguem se juntar em uma família que não é de sangue, mas que acaba dando um lugar para eles pertencerem, sabe? Todos eles precisavam de um lugar para pertencer e todos eles acabaram se encontrando nessa grande família. E é muito lindo isso é uma das coisas que eu mais gosto da história, com certeza. A outra é a magia, então eu amo o jeito como ela descreve os feitiços, o jeito como ela descreve a magia nesse mundo. É muito lindo e é muito caloroso, assim, é muito amoroso, sabe? É quase como se a magia fosse algo vivo, algo que escolhe onde quer ficar e o que quer fazer, enfim. É algo muito bonito, muito cozy, assim. Isso é a outra coisa que eu amo nesse livro, ele é muito, muito cozy. É o livro perfeito pra você começar a ler agora, que tá começando o outono. Essa é a minha estação ideal pra ler esse livro, eu diria, porque ele passa essa vibe totalmente de cozy, de cafezinho, de um cobertor, um suéter, e você tá lendo esse livro, sabe? Então é perfeito pra essa época do ano e essa é uma sensação que eu gosto de ter o ano inteiro, então eu tô sempre relendo esse livro pra ter essa sensação. O romance também é um dos motivos de eu gostar muito desse livro. Existe um romance ali e é muito legal, é meio Grumpy Sunshine, é um slow burn, eu diria, porque ele vai se desenvolvendo ao longo do livro, não é nada instantâneo, é bem slow. Só isso já dá pra fazer o livro ser um dos meus favoritos. Mas daí a gente adiciona a escrita da autora, que foi algo que me enlaçou desde as primeiras palavras. Ela é muito, muito boa em pintar os cenários, em pintar as coisas muito visualmente. Eu tenho imagens muito vívidas desse livro na minha cabeça. E ela também escreve de um jeito que é muito fluido e muito fácil de ler. Então você provavelmente vai terminar de ler esse livro em um pulo, você não vai nem notar que ele passou, porque é muito fluido, muito rápido. Ele também não é um livro com vários, tipo assim, com grandes dramas e com grandes coisas acontecendo, mas tem algumas revelações, tem algumas coisas que você não espera, então é bem, bem legal nesse sentido. Mas é um livro mais cozy, é uma cozy fantasy, eu chamaria, porque não tem muita coisa acontecendo, tem um plot, obviamente, mas não é nada muito intenso que te faça se sentir ansioso ou mal, ou enfim. E esse acho que é o tipo de leitura que eu mais tô amando ultimamente, um tipo de leitura que me conforta e me acalma ao invés de me estressar. Esse é o livro, se eu falar qualquer outra coisa a mais, eu provavelmente vou dar algum spoiler, mas eu amei. É um dos meus livros favoritos que eu releio o tempo todo e eu imagino que se você tem o mesmo gosto de leituras do que eu, você vai gostar muito desse livro. Se alguma coisa que eu falei aqui chamou a atenção, eu diria pra você pegar no Kindle Unlimited pra ler, pra testar, pra ver se você gosta, porque é uma história que eu acho que mais gente deveria ler. E é isso, muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo.